Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa preparando seu almoço ou você que está no seu ambiente de trabalho. Bom dia você também que nos acompanha sintonizado no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um alô especial também para você, ouvinte internauta que nos acompanha pela nossa rádio online, radiofmz.com.br, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje no programa Conexão vamos abordar um tema que afeta milhões de pessoas, a obesidade. Nossa conversa contará com a presença do Dr. Hugo Falquetto, médico especialista em emagrecimento e exercício físico, que trará informações essenciais sobre os tratamentos disponíveis e especialmente sobre o uso de medicações para emagrecer. A obesidade é um desafio crescente em nossa sociedade e muitos ainda têm dúvidas e receios sobre como os medicamentos podem fazer parte desse processo. O Dr. Falquetto estará aqui para desmistificar essas ideias, explicando como as medicações podem ser uma ferramenta eficaz, desde que aliadas a mudanças de rotina e estilo de vida. Nesse episódio do nosso programa, teremos a oportunidade de entender melhor quais são as medicações mais apropriadas e como elas podem ser incorporadas a um plano de emagrecimento seguro e sustentável. Vamos juntos desvendar os mitos e verdades sobre a obesidade e suas abordagens, proporcionando insights valiosos para quem busca uma vida mais saudável. Fique ligado e aproveite essa chance de aprender com um especialista que vai esclarecer suas dúvidas e ajudar a transformar a sua relação com a saúde. Nós voltamos já já com a nossa conversa com o Dr. Hugo Falquetto, depois de um rápido intervalo. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre obesidade e os tratamentos possíveis. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Dr. Hugo Falquetto, que é médico especialista em emagrecimento e exercício físico. Hugo, vamos começar então nossa conversa explicando o que é a obesidade. Se é uma doença, se é algo mais genético, mais comportamental. Defina então para a gente a obesidade. Bacana, esse é um assunto bem importante, né? A gente definir o que é obesidade, porque no dia a dia é muito comum a gente pensar que a obesidade ela é devido a um estilo de vida do paciente, a um desleixo, a um comportamento inadequado, na qual ele não se cuida muito bem e acaba ganhando peso, acaba ganhando gordura. Mas do ponto de vista clínico, a gente entende a obesidade como uma doença na qual ela é influenciada por inúmeros fatores genéticos e ambientais, e a gente vai ter um grupo específico de pacientes que vão ter uma maior facilidade no ganho de peso. Tá? Então muitas pessoas elas apresentam diversas condições genéticas, tá? Que podem torná-la mais suscetível ao aumento do peso corporal. Os fatores ambientais também impactam muito nisso, estilo de vida, estilo alimentar, prática de exercício físico, mas eu tenho um grupo de pessoas que tem uma maior dificuldade em manter o peso e tem uma tendência a ganhar peso ao longo do tempo, tá? Então, a definição de obesidade pela literatura, ela é uma condição crônica de doença que é caracterizada pelo aumento de gordura corporal, na qual a pessoa ela vai ter uma alteração na neurofisiologia do apetite. Então, a todo momento ela vai lutar contra ela mesma, contra as neurofisiologias cerebrais dela, no intuito de conseguir perder peso, e ela às vezes vai ter bastante dificuldade. Então nem sempre a pessoa com obesidade ela é obesa porque ela tem um desleixo em relação ao estilo de vida ou porque ela não tenta fazer dieta e exercício físico. Muitas pessoas com obesidade tentam fazer exercício físico, tentam fazer dieta, mas por algumas condições neurofisiológicas
fisiológicas, elas não conseguem perder peso de uma forma sustentável e às vezes elas vão precisar de alguns auxílios a mais no tratamento que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso debate. E por que, Hugo, que é tão difícil emagrecer as pessoas que são obesas? Por que toda essa dificuldade em emagrecer? Isso é uma pergunta muito interessante, porque basicamente hoje no Brasil a gente vai ter de 20% a 30% da população com obesidade e a maioria dessas pessoas elas já tentaram perder peso em algum momento da vida e elas não conseguiram, tá? Então a gente começa a pensar, não é possível que todo mundo tentou perder peso e elas não estão conseguindo perder peso, tá? Todo mundo com obesidade em algum momento ou outro já tentou uma tentativa prévia de perda de peso. Porém, evolutivamente, o ser humano ele foi feito para acumular energia. Se a gente pegar há milhares de anos atrás e avaliar como que era o nosso estilo de vida, a gente tinha um comportamento muito mais ativo. O ser humano como um todo, ele andava mais, ele caçava, ele tinha uma vida mais ativa e ao mesmo tempo ele não tinha tanta oferta alimentar, então ele caçava, comia ali uma presa e ele não sabia quando ele ia comer de novo, então geneticamente a gente foi criado para acumular energia, tá? E aí com o advento da modernidade o nosso estilo de vida ele mudou muito. Hoje a gente basicamente tem uma vida muito sedentária em relação à vida passada, então normalmente a gente trabalha sentado, a pessoa passa em escritório, passa em consultório, ou ela trabalha em pé parada. Dificilmente as pessoas às vezes trabalham fazendo atividade física. A gente tem um tempo muito limitado para fazer exercício físico. Hoje a gente normalmente pede para o paciente tentar fazer 2, 3 vezes de exercício físico na semana. Isso é muito pouco, tá? Mas é o necessário. E normalmente a oferta alimentar ela é muito grande. Então a gente acaba comendo em excesso de calorias. A gente às vezes come todo momento, a gente consegue beliscar, consegue ter acesso farto ao alimento. Você entra no aplicativo de celular, você escolhe o que você quer para comer a hora que você quer. Então, de um modo geral, a gente tem uma genética que é muito suscetível a acumular gordura e a gente ao longo do tempo foi adotando o estilo de vida mais suscetível a esse ganho de gordura corporal. E parece que chegou um dado momento da nossa evolução que a gente tem ganhado muito peso. Se a gente for avaliar a prevalência de obesidade há mais ou menos 100 anos atrás, ela flutuava em 5%. Hoje eu estou falando de 20% a 30% da população no Brasil e no mundo obesa, tá? Então isso multiplicou muito. E o que explica isso é uma questão muito comportamental do estilo de vida, tá? Então é muito difícil para a pessoa às vezes conseguir focar em uma dieta e manter isso a longo prazo. Às vezes a pessoa começa a fazer um planejamento e pode ser um bom planejamento, mas para ela sustentar isso a longo prazo vai ser difícil. Muitas vezes vai ser difícil a pessoa ter uma aderência no exercício físico. Às vezes ela começa a ir na academia, daqui a pouco por uma questão logística de trabalho e tal, ela não consegue mais. Então para a gente manter um estilo de vida perfeito, para fazer a gente perder peso, às vezes é difícil na prática. E com isso a gente vai ter uma facilidade sempre a ganhar peso, porque a oferta alimentar ela é muito grande a todo momento. Hugo, eu acho interessante assim que hoje você é médico especialista em emagrecimento, mas você já trata com esse público há muito tempo, né? Desde a época de personal trainer, não é? Que você se dedica a trabalhar com esse público. De lá para cá, tem aumentado essa procura por melhorar o peso? Ou você acha que não? No decorrer da sua carreira, como que você tem visto esse tratamento da obesidade? De um modo geral, particularmente no meu caso, a gente observa um aumento da procura e uma preocupação das pessoas em relação ao peso corporal. Acredito que hoje há uma maior conscientização das pessoas em entender a obesidade como uma doença, entender que o excesso de peso ele está associado a inúmeros outros problemas de saúde, como problemas de diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, e entender realmente que às vezes a pessoa ela pode ter um peso melhor, ter uma menor quantidade de gordura corporal, tá? E na prática a gente acaba tendo uma abordagem bem interessante, a gente consegue propor resultados muito satisfatórios para os nossos pacientes, e no dia a dia você vê uma pessoa que perdeu peso é muito bom, então isso estimula outras pessoas. Eu sempre falo com muitos pacientes meus
que perderam peso de uma forma satisfatória, que eles são exemplos para muitos outros pacientes que veem ali uma oportunidade de buscar tratamento porque viu que funcionou, viu que deu certo, viu que o paciente está bem, está tendo mais saúde, e isso estimula outras pessoas a buscarem o nosso serviço. Então isso é muito importante também, porque é uma confiabilidade de que você está vendo algo que funcionou, que deu certo, e que às vezes é interessante entender que a pessoa fez um tratamento adequado, que ela tem mais saúde e que isso é muito bom para a vida futura dela. E você falou de obesidade, né? Conseguir controlar a obesidade, ter mais saúde. A obesidade, querendo ou não, ela pode potencializar outras doenças, né? Uma pessoa que é obesa, ela tem mais chance de sofrer com outras doenças, não é? Exatamente. Então a obesidade está associada a várias outras doenças e na prática é muito comum, por exemplo, você avaliar um senhor, uma senhora de 120 quilos com obesidade, na qual ela trata pressão alta, ela trata diabetes, ela trata colesterol, ela trata ácido úrico aumentado, ela está fazendo uma polifarmácia usando várias medicações para tratar muitas doenças que às vezes estão associadas à obesidade. Aí quando você pergunta se ela já tratou obesidade, ela nunca tratou obesidade. Então ela tem diabetes há anos, ela tem hipertensão há anos, ela tem problema de colesterol há anos e ela está obesa há anos. E ela está tratando todas as outras questões de saúde, mas até então ela não pensou ou ninguém sugeriu que ela tratasse a obesidade, que às vezes está sendo o cerne de todo o problema dela, tá? Então é muito importante nesse aspecto. Então a gente trata a obesidade não apenas para a pessoa ficar mais magra e, vamos dizer assim, mais bonita, mas a gente trata para ela ter mais saúde, para ela conseguir às vezes deixar de ser hipertensa, deixar de ser diabética, ou então parar de usar medicação ou controlar com uma dose menor da medicação. Então o tratamento de obesidade não é apenas para a pessoa ficar magra, ter uma estética melhor, mas para ela ter mais saúde e às vezes conseguir contornar alguns outros problemas que está cometendo a ela. Então na nossa prática é muito comum você receber o hipertenso que para de usar remédio, você receber o diabético que para de usar remédio e ele controla muito bem a pressão, a glicose, porque ele está perdendo peso. Dificilmente você vai pegar um paciente de 120 quilos que tem inúmeras condições de saúde, esse paciente vai voltar com 20, 30 quilos a menos no seu consultório relatando que ele piorou de saúde. Isso é muito difícil, tá? Até hoje eu não tive nenhum paciente que voltou com 20, 30 quilos a menos relatando que a saúde dele piorou. Pelo contrário, eles tendem a voltar com uma maior qualidade de vida e às vezes com melhor controle de outras doenças associadas à obesidade. Certo, então nós estamos aqui conversando sobre obesidade e os tratamentos possíveis com o Dr. Hugo Falquetto, mas agora nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje é sobre obesidade e os tratamentos possíveis para ela. Nós conversamos com o Dr. Hugo Falquetto, que é médico especialista em emagrecimento e exercício físico. Hugo, no bloco anterior nós falamos, sobre o que é obesidade, sobre as dificuldades que as pessoas têm em emagrecer e sobre possíveis tratamentos, E tratar a obesidade com medicamentos não é perigoso, não? Essa é uma pergunta bem importante, talvez a principal aqui da nossa conversa. E eu particularmente tenho um ponto de vista que às vezes o tratamento medicamentoso ele é fundamental, entendendo que a obesidade ela é uma doença crônica de difícil controle, assim como outras doenças como pressão alta, diabetes, colesterol. Eu sempre gosto de comentar que você imaginar, às vezes tratar a obesidade sem medicação é a mesma coisa que você imaginar um hipertenso tentando controlar a pressão sem medicação, um diabético tentando controlar a glicose sem medicação. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione, mas às vezes vai ser muito difícil e a estratégia medicamentosa ela tá aí para facilitar a vida do paciente, para proporcionar um resultado mais satisfatório, tá? Cada vez mais as medicações para o tratamento de obesidade elas são estudadas e estudadas de uma forma muito séria
para garantir segurança e eficácia ao paciente. Então todas as medicações que a gente tem hoje aprovadas para o tratamento de obesidade são medicações que vieram de um filtro literário muito bom, tá? Para garantir segurança ao paciente. Então o paciente, se ele tem indicação, ele pode usar de uma forma despreocupada, assim como o paciente que é hipertenso usa uma medicação, quem é diabético usa uma medicação. A gente vê na prática vários pacientes tratando dessas condições crônicas por anos, e às vezes ele tem um certo receio de usar uma terapia medicamentosa para tratar a obesidade, porque muitas vezes ele acha que é só ele fechar a boca, fazer mais exercício que ele vai perder peso, e nem sempre vai ser assim. Não é só o hipertenso fechar a boca e fazer exercício que ele vai controlar a pressão. Nem sempre. Não é só o diabético fechar a boca e fazer exercício que ele vai controlar o diabetes. Isso às vezes nem sempre vai acontecer, e a terapia medicamentosa ela tá aí para nos auxiliar. No passado, quando eu falo no passado, isso há 20, 30 anos atrás, existiam muitas medicações que de fato geravam um certo receio de risco potencial ao paciente, principalmente risco cardiovascular. Essas medicações já deixaram de ser usadas, tá? Hoje a gente usa medicações seguras, eficazes e que podem ser usadas, se tiver indicação clínica médica, de uma forma despreocupada pelo paciente, porque quando esse paciente ele perde peso, ele vai ter mais saúde. Tá? Então você usar uma medicação em um paciente, ele perder 20, 30 quilos, ele vai ter mais saúde. Isso é fundamental, porque às vezes se ele não usa a medicação, talvez ele não vai ter essa perda de peso. Muitos pacientes só vão resolver o problema com obesidade se às vezes ele usar uma medicação ou ele fazer um procedimento cirúrgico de cirurgia bariátrica. Uma parcela significativa de pacientes não vão conseguir uma resposta satisfatória só com a mudança de estilo de vida. Eu defendo muito a mudança de estilo de vida, é fundamental fazer uma dieta e exercício físico, mas muitos pacientes podem se frustrar por resultados aquém do desejado e aquém do necessário, por receio, por não querer usar uma medicação, e a medicação está aí para contribuir para o tratamento do paciente. E Hugo, para esse tratamento então medicamentoso, quais são aí os medicamentos possíveis? Fala um pouquinho sobre cada um deles. Bacana, então a gente vai comentar um pouco sobre cada medicação, tá? Aqui no Brasil existem 6 medicações aprovadas pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Então qualquer pessoa com obesidade, quando eu falo obesidade, é uma pessoa que ela tem um IMC maior que 30, ou pela análise de composição corporal de bioimpedância, ela foi classificada como obesidade e ela sofre com isso, ela pode usar alguma dessas estratégias medicamentosas. Dessas 6 medicações, 3 delas são em formas de caneta, que são aplicações subcutâneas, tá? Então a gente tem o Saxenda, o Ozempic, que tem o nome comercial de Wegovy também, e o Mounjaro, que foi mais recentemente aí aprovado esse ano. Então são canetas que eu faço aplicação. O Saxenda eu faço uma aplicação diária, o Wegovy, o Ozempic e o Mounjaro eu faço aplicações semanais. São medicações seguras, eficazes, que podem ser usadas pelo paciente que tem indicação para o uso, tá? Um grande porém desse tratamento é que às vezes ele é muito oneroso para o paciente manter o tratamento a longo prazo. Eu sempre converso e discuto com o paciente que às vezes é interessante ele pensar no longo prazo do tratamento, porque isso é fundamental. A obesidade ela é uma condição crônica de saúde, então a gente não resolve a obesidade do dia para a noite. Não há milagre no tratamento da obesidade, tá? Não acredite em falsas promessas que você vai usar tal coisa e vai perder 20 quilos em 10 dias. Isso não existe no tratamento de obesidade. O tratamento de obesidade ele é constante, ele é crônico, e a gente às vezes precisa manter um tratamento a longo prazo. Então só falar algumas questões do custo da medicação para você ter ideia. Hoje, se você for comprar uma caneta de Ozempic, ela tem um valor de mercado, se você fazer uma pesquisa nas farmácias, de mais ou menos R$1.000. Tá? Talvez inicialmente eu possa usar uma caneta a cada 2 meses, mas um tratamento adequado seria talvez eu usar uma caneta a 1 mês, tá? Então eu sempre discuto essa questão orçamentária com o paciente também, porque isso é fundamental.
Então as canetas são opções interessantes, mas às vezes eu vou esbarrar em alguma questão financeira que vai dificultar eu manter o tratamento a longo prazo. Eu sempre falo com o paciente que uma caneta você não vai resolver um problema crônico de obesidade com uma caneta. Os estudos com essas canetas são estudos de duração com um prazo de duração maior de 1 ano, então às vezes eu preciso estender o tratamento a longo prazo. E aí a gente vai entrar em outras opções medicamentosas, que são as medicações orais. Dentro das medicações orais, a gente tem um Contrave. O Contrave, ele é uma medicação que associa bupropiona com naltrexona, então é um comprimido que a gente pode comprar na farmácia ou manipular, na qual eu vou fazer uso diário desse comprimido. É uma medicação que também tende a modular a fome, modular o apetite, ela deixa um pouco menos de ansiedade, ela vai controlar um pouco as compulsões alimentares do paciente. É uma medicação plausível de ser utilizada também. Apesar da medicação referência chamada Contrave ser um pouco onerosa nas farmácias, com preço médio de R$600 a R$700 uma caixa para o tratamento mensal, a gente consegue manipular algo por em torno de R$200, dependendo da farmácia de manipulação, e dar continuidade ao tratamento. Então, uma medicação que para uma parcela significativa de pacientes ela pode ser viável, pode ser interessante, vai proporcionar bons resultados. E uma medicação que a gente usa muito na prática, que é talvez a medicação mais antiga que a gente tem disponível e talvez com o melhor custo, tá? É a sibutramina. Sibutramina é uma medicação oral, comprimido, na qual eu vou fazer o uso de um comprimido diário. É uma medicação aprovada desde a década de 90 aqui no Brasil, extensivamente estudada. É uma medicação que ela gera uma certa polêmica, porque muitas pessoas têm um certo receio de usar essa medicação, porque lá atrás ela já foi proibida, depois ela voltou a ser liberada pela Anvisa, mas ela é uma medicação que pode ser usada de uma forma segura por muitos pacientes, tá? Então, quem não pode usar a sibutramina? A sibutramina ela é contraindicada para o paciente que apresenta risco cardiovascular aumentado, ou seja, um paciente que já infartou, que ele já teve AVC, ou ele tem algum problema de insuficiência cardíaca ou alguma arritmia. Esse paciente ele não deve usar a sibutramina. Porém, isso é uma minoria de pacientes com obesidade. A maioria de pacientes com obesidade, eles podem usar sibutramina. Eu posso usar sibutramina no paciente obeso e hipertenso. Eu posso usar sibutramina no paciente obeso com diabetes, com problema de colesterol. Então, muitos pacientes com obesidade podem usar a sibutramina de uma forma despreocupada. A sibutramina não vai aumentar o risco cardiovascular desse paciente, ele não vai ter problemas de infarto, AVC ou qualquer problema cardiovascular pelo uso da sibutramina. Pelo contrário, se ele usa a sibutramina e ele perde peso, ele vai reduzir o risco cardiovascular dele, assim como qualquer outra medicação. E é uma medicação interessante porque é uma medicação barata. Tá? A gente compra uma caixa de sibutramina para o tratamento mensal por R$50 em média nas farmácias. É a medicação mais eficaz que a gente tem? Não é a mais eficaz, mas talvez é a medicação que o paciente mais consegue aderir ao longo prazo do tratamento. E na prática a gente vê muitos pacientes tendo boas respostas com sibutramina, até às vezes superiores ao uso de uma caneta, porque esse paciente mantém o tratamento a longo prazo. Isso é fundamental. Para eu ter aderência no tratamento, eu preciso de ter tolerância à medicação, aceitar ela, e essa medicação eu preciso poder comprar ela todo o tempo. Então, às vezes, uma medicação barata, ela é justificável por esse aspecto. Certo, então nós estamos aqui conversando sobre obesidade e os tratamentos possíveis com o Dr. Hugo Falquetto, mas agora nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com o Dr. Hugo Falquetto, que é médico especialista em emagrecimento e exercício físico, e estamos conversando sobre obesidade e os tratamentos possíveis. Dr. Hugo, então no bloco anterior nós falamos dos medicamentos, né, que são aí mais utilizados e são as medicações aprovadas pela Anvisa, né, para o tratamento da obesidade. E quais dessas medicações podemos considerar que é a mais eficaz?
Bacana, essa é uma pergunta também bem importante para a gente discutir, tá? Normalmente, quando a gente vai para a nossa prática clínica, a gente nem sempre pode comparar a eficácia da medicação pelo que a gente está vendo nos estudos originais dessas medicações. Então, se a gente avalia estudo por estudo, a gente vai ver que, de fato, as canetas elas possuem uma superioridade maior em eficácia de perda de peso. Então, dessas medicações todas disponíveis, o Mounjaro é a medicação mais eficaz, tá? Publicada até hoje, aprovada aqui no Brasil, porém às vezes o cenário clínico que ela foi feita e na dose na qual ela foi feita, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer na prática por uma questão financeira mesmo do uso da medicação, tá? Para você ter ideia, se você for fazer tratamento com Mounjaro, de acordo com como é publicado na literatura original do Mounjaro, você talvez vai ter que dispor um custo de mais de R$3.000 por mês com a medicação, e isso às vezes é pouco deixado claro ao paciente durante as consultas, tá? Então ele tem que entender que o Mounjaro é o mais eficaz, mas é um cenário clínico que muitas vezes ele não vai conseguir suportar no mundo real. Aí a gente vai ter reduzindo aí um pouco a eficácia o Ozempic, o Wegovy, e depois a gente vem com as medicações orais, o Contrave, a Sibutramina, tendo uma eficácia muito parecida, tá? Então, de acordo com a literatura, as canetas realmente possuem uma eficácia superior em relação às medicações orais, só que isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem um perfil muito bom para usar uma caneta e ele responde muito, tem paciente que tem um perfil muito bom para usar Contrave e vai responder muito, e tem paciente que tem um perfil muito bom para usar Sibutramina, tá? Então, o papel do médico é ele fazer esse filtro, essa análise do paciente e conseguir interpretar qual é a medicação que esse paciente tende a ter uma melhor resposta. Tem paciente que vai usar Sibutramina, vai progredir igual uma caneta, um Wegovy, um Mounjaro. A gente tem vários resultados de pacientes que perderam 30, 40 quilos com a Sibutramina, e isso é um resultado superior ao Mounjaro, tá? Por outro lado, a gente vai ter pacientes que usam Sibutramina e possuem respostas um pouco pequenas ou não tão interessantes assim como a gente tem pacientes que usam canetas e possuem excelentes respostas, e pacientes que não vão ter tanta resposta assim. Isso é igual a qualquer tratamento. Você vai tratar, às vezes, pressão alta, tem um remédio, às vezes, que ajuda mais na pressão em você, em outra pessoa não, e vice-versa. Então, cada pessoa tende a responder de uma forma diferente às medicações. Não fica tão preso à eficácia das medicações, tá? Se preocupa quando você for fazer um tratamento e usar uma medicação que você vai conseguir pagar, que você vai ter uma boa tolerância e que você vai ter uma boa capacidade de manter a longo prazo. Todas essas medicações, elas podem ser usadas a longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é mais de um ano de tratamento. Todas essas medicações, eu tenho estudos com duração maior de um ano, de 2 anos até, de tratamento. Então elas podem ser usadas a longo prazo de uma forma despreocupada, até porque a gente está tratando uma condição crônica de saúde. Então, Hugo, você falou, é uma condição crônica de saúde. Então, a obesidade, ela não tem cura? A gente pode dizer isso? A cura para muitas doenças, ela não existe. A obesidade, talvez ela não tenha uma cura, porque uma cura é eu garantir que essa pessoa vai ficar 100% isenta de nunca mais ter isso. E às vezes isso pode acontecer. Então, a obesidade, ela é uma doença controlada. Quando você pega um paciente obeso, exemplo, esse paciente tem 150 quilos e ele perde 60 quilos, ele chega a 90 e ele tem um peso adequado. Esse paciente, ele tem obesidade controlada. Ele era um cara que ele tinha obesidade, hoje ele não está curado da obesidade, porque ele tem um risco de poder voltar a ser obeso se ele talvez não consegue manter os hábitos de vida. Então ele tem um controle da obesidade, tá? O controle da obesidade, não necessariamente você precisa ficar usando a medicação. Você pode parar de usar a medicação assim quando você tem um controle e fazer uma vigilância do seu peso. Eu sempre faço analogia a qualquer outra doença. Imagina um hipertenso, ele está tratando pressão alta. Na primeira consulta ele foi no consultório com 16/11 de pressão. Então a pressão está muito alta, ele começa a usar um remédio, ele volta lá depois no consultório com 12/8. Então ele controlou a pressão. Ele é um cara hipertenso
porque ele tem a hipertensão controlada, ele não curou a hipertensão dele. Ele pode parar de usar um medicamento de pressão? Ele pode, desde que ele faça um controle e ele tenha uma garantia de que a pressão está ficando 12/8. Tá? Então suponha que ele parou de usar a medicação de pressão e agora está ficando 12/8. Então ele é uma pessoa que ele tem obesidade controlada, ele vai ficar controlando isso porque ele tem um risco potencial de voltar a aumentar essa pressão mais que uma pessoa que sempre foi 12/8 e nunca teve pressão alta. Mesma coisa de uma pessoa com obesidade. Eu tenho 2 pacientes de 90 quilos. Um paciente sempre teve 90 quilos. A vida dele toda foi ter 90 quilos. E eu tenho um paciente que saiu de 150 e bateu 90 quilos. Esse paciente ele tem obesidade controlada. Ele não é como o outro paciente que sempre teve 90 quilos. Ele tem um risco potencial de aumentar. Tá? Então ele nunca vai ser como outro paciente, então ele nunca vai se curar disso, ele vai ter uma obesidade controlada. Isso não muda nada a conduta, é só ele entender que ele vai ter que ter um controle, tá? Assim como assim quando ele talvez perder esse controle, talvez ele necessite de voltar com uma terapia, tá? Então a obesidade ela é uma condição crônica, ela é uma condição controlada, tá? Na qual ela dificilmente tem cura, mas ela tem um bom controle e você vive de uma certa forma. Isso não muda nada a forma como você vai traçar o seu estilo de vida, mantendo uma boa alimentação, mantendo uma boa prática de exercício físico. Muito bem, Hugo. Então, se alguém aí ficou curioso, ficou interessado ou está precisando saber um pouco mais ou conversar um pouco mais com você, aonde que te encontra? Bacana, basicamente eu acho que fica mais fácil as pessoas procurarem pelo Instagram. Meu Instagram é Dr. Hugo Falquetto, Dr. Hugo Falquetto, só pesquisarem lá, vocês vão acessar a página, vai ter o link lá que vão conseguir acessar o nosso site, tem todas as informações possíveis, tá? A gente faz o trabalho com tratamento de obesidade há bastante tempo, um trabalho bem sustentável. Eu sempre comento com todo mundo, dentro da consulta a gente não obriga ninguém a usar medicação, tá? Então ninguém sai de lá obrigado a usar uma medicação. A gente não está lá para dar expor nenhum paciente, a gente está para orientar o paciente e dar a nossa sugestão a partir do nosso ponto de vista clínico e do que a gente acha mais viável. Muitas pessoas possuem receio de usarem medicações, a gente entende de certa forma, tá? As medicações elas geram muitos receios pelos pacientes, para todos os tratamentos e para a obesidade não é diferente, mas a gente vê na prática muitos pacientes tendo um processo muito árduo de perda de peso e se frustrando muito com a perda de peso, às vezes somente por meio de exercício e dieta, e isso às vezes acaba gerando um impacto e uma sobrecarga muito negativa emocionalmente a esse paciente, e esse paciente ele tem um certo receio em poder usar uma estratégia medicamentosa, tá? As medicações elas estão aí para auxiliar o paciente, para auxiliar no tratamento da obesidade, para trazer um melhor controle. Ninguém vai ficar dependente da medicação, ninguém vai se viciar em medicação e ninguém vai ter nenhum piripaque, vai infartar, vai ter um AVC ou qualquer coisa por causa da medicação. Pelo contrário, a medicação ela é para proporcionar uma maior saúde ao paciente, para trazer um controle de uma doença séria que impacta muito negativamente a qualidade de vida das pessoas, e a gente vai lá no consultório para discutir em relação a isso, tá? Nenhum paciente sai obrigado a tratar, a gente dá as nossas orientações, o que a gente pensa em relação ao cuidado de cada paciente. A gente está aí para orientar, para fazer um tratamento de uma forma séria e ajudar as pessoas com obesidade a terem uma vida melhor, conseguirem perder peso e seguirem as suas vidas de uma forma mais saudável e mais feliz. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco, e também, claro, agradecer ao nosso convidado de hoje, o Dr. Hugo Falquetto. Hugo, muito obrigado pelas suas contribuições, por todas essas informações, que mais pessoas aí que precisarem possam buscar, né, um tratamento, uma solução para a questão da obesidade. Agradeço ao senhor, agradeço a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado. O programa Conexão vai ficando por aqui e nós vamos nos encontrar novamente no próximo final de semana. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.